Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal São dos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e nesse vídeo de hoje nós estamos de volta com o capítulo de número 2 da Confissão de Fé de Westminster, onde estaremos abordando a doutrina da Santíssima Trindade. Então fique conosco e após a vinheta nós estaremos crescendo um pouco mais em graça e conhecimento sobre este dogma da Igreja de tamanha e fundamental importância. No vídeo anterior, nós introduzimos o assunto sobre a Santíssima Trindade. E neste vídeo de hoje, nós iremos ver como que a Confissão de Fé de Westminster trata este dogma da Igreja Cristã, que define também a ortodoxia. Note bem o que a Confissão de Fé de Westminster tem a nos dizer. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno e incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Num primeiro momento, a Confissão de Fé de Westminster faz uma assertiva, contundente com relação à doutrina da Trindade. E começa iniciando a partir de algo que a cabeça de muitos também se confunde. Ela diz da seguinte forma: há um só Deus vivo e verdadeiro. Essa afirmação soaria para algumas pessoas já difícil de compreender, uma vez que nós iremos falar sobre a Trindade, né? A expressão Trindade traz a ideia de três. No entanto, a Confissão de Fé diz que há um só Deus vivo e verdadeiro. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, vai remeter essa ideia e afirmá-la também, assim como os puritanos do século XVI e XVII. Vai dizer: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor Deus do povo, Deus da igreja, Ele é único. Ele não é três deuses, Ele é um único Deus. E aí se perfaz a explicação da palavra Trindade, que traz a ideia de três ser um único. Isso não é contraditório, ainda que segundo algumas pessoas entendam ser contraditório, e vale a pena para uma ideia de definição de contradição nós vermos em certa medida Aristóteles como ele trata a lógica. Isso ajudará a nós compreendermos que a doutrina da Trindade também ela não é algo ilógico como algumas pessoas costumam propor. Quando nós olhamos ainda para o texto bíblico, fonte de onde os puritanos retiravam as suas ideias, e também fonte de onde eles compuseram esta confissão, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 a 6, diz da seguinte forma: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. O texto de Coríntios então faz questão de dizer que há um único só Deus. É interessantíssimo observar isso, porque a nossa perspectiva é de que nós não temos mais de que um Deus. Ainda que dizemos que Jesus é Deus, que o Espírito é Deus e o Pai é Deus,
não significa dizer que nós temos três deuses, mas que nós temos um único Deus. É trabalhado muito bem isso no Concílio de Nicéia, que aborda essa perspectiva acerca da Trindade. O versículo 6 ainda vai dizer: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todos são todas as coisas, e nós também por Ele. 1 Tessalonicenses ainda vai trazer essa mesma perspectiva de que há um único Deus, e não mais de que um. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. O texto da palavra de Deus nos diz da seguinte forma: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós temos a ideia de que Deus não é um ser impessoal, mas que Deus é um ser vivo, que não tem a vida em si, mas que é a própria vida. É muito bacana olharmos a confissão de fé e notarmos que os puritanos tinham esse feeling para poder demonstrar a pessoalidade tanto do Pai como do Filho e bem como também do Espírito Santo. Basicamente aqui ele mostra Deus, esse ser uno, ok? Como um ser vivo, uma pessoa viva. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. É muito interessante observarmos essa expressão final, porque a Escritura nos fala de um Deus que é verdadeiro. Ele é a fonte de toda a verdade. Isso é maravilhoso e serve-nos para nós compreendermos a singularidade do cristianismo, porque o cristianismo arroga de forma legítima para si a ideia de que o Deus que nós professamos é o Deus único e verdadeiro, que fora ele não há outro. A própria Escritura ensina isso para nós no livro de Isaías, dizendo que ainda antes que houvesse todas as coisas, o Senhor era. O Senhor já existia, que antes dele nenhum Deus se formou e nem depois dele nenhum outro haverá. Então, a partir da perspectiva bíblica, nós temos a ideia de que Deus ele é o único e verdadeiro Deus. Jeremias também, capítulo de número 10, versículo de número 10, vai trazer essa mesma perspectiva a nós, dizendo: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor teme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Note como que é maravilhoso ver as assertivas, as afirmações bíblicas demonstrando que Deus ou que o Senhor é verdadeiramente Deus, e não só verdadeiramente Deus, o Deus verdadeiro, mas Ele é o Deus vivo. E por ser o Deus vivo, Ele se relaciona conosco. Essa basicamente é o princípio que nós temos aí, da afirmação de que há somente um Deus vivo e verdadeiro, a partir da perspectiva da Confissão de Fé de Westminster e bem como da própria Escritura. Depois a Confissão de Fé ainda vai dizer para nós da seguinte maneira: o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Deus é infinito em seu ser e em suas perfeições. Jó capítulo 11, versículo de 7 a 9, nos remete a essa ideia. Ele diz: porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria,
mais profunda é ela do que o abismo. Quem poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Essa afirmativa, oriunda do livro de Jó, com uma linguagem poética belíssima, revela a infinitude de Deus. Deus como um ser infinito e bem como também um ser perfeito em suas ações. Jó ainda 26,14 vai dizer para nós: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? O Deus Todo-Poderoso, ele é compreensível e incompreensível ao mesmo tempo. Ele permite-se conhecer, ao passo que, conforme passamos a conhecer, vemos a infinitude de quem ele é e como se torna, na nossa pequenez, impossível de conhecê-lo todo. Porque Deus, ele é infinito em seu ser e na sua perfeição. A confissão de fé ainda vai dizer para nós que Deus, ele é um Espírito puríssimo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é interessantíssima essa perspectiva de que Deus é Espírito, porque dentro da Trindade, o único ser de forma corpórea que compõe esse Deus Uno, ou que é esse Deus Uno, é a pessoa do Filho. Porque Deus em si, Deus Trino, ele é Espírito. E o Espírito não possui formas. É interessante de observarmos isso porque toda a linguagem bíblica usada a Deus atribuindo características humanas são chamadas de antropomorfismo, que é a junção de duas palavras, anthropos, do grego homem, e morfê, que significa forma. A ideia seria que Deus se revela nas Escrituras através de formas humanas, justamente por conta da nossa pequenez em conseguir compreendê-lo na sua essência. Deus, então, ele é Espírito. Quando a Bíblia fala que o braço do Senhor está estendido, ela nada mais está dizendo que o Senhor, ele socorre, que o Senhor, ele auxilia, que o Senhor, ele está disposto a ajudar. Não significa literalmente que Deus possui um braço, como esse braço que eu possuo. O único a possuir forma física seria, então, Jesus Cristo, o Filho. A confissão ainda vai dizer, depois de revelar-nos que ele é um Espírito puríssimo, ela vai dizer que ele é invisível. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos uma doxologia paulina e o apóstolo Paulo atribuindo ou dizendo acerca desse Deus que ele é invisível, ele não se pode ver com os nossos olhos. Ele se fez visível, sim, de fato, na encarnação, mas hoje o Deus Trino e Triuno, ele é invisível. Nós só o contemplaremos, por assim dizer, na pessoa do Filho, quando chegarmos à eternidade junto com Deus, ou junto a Deus. A confissão de fé ainda vai dizer para nós que ele é sem corpo, membros ou paixões. Deuteronômio 4, versículo de 15 a 16 diz: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. A perspectiva de Deus ser invisível, de ele não poder ser visto,
de ele não possuir membros ou paixões é justamente porque essas são características que os homens facilmente se apegam e tornam essas características o ídolo de seus corações. Você quer ver um exemplo disso? As pessoas enxergam em Deus o amor. E Deus é amor. De fato, isso é inegável. Mas algumas pessoas enxergam Deus somente amor. E não enxergam Deus justiça. Porque Ele não só faz justiça, mas Ele é a plena justiça. E por conta de esquecer um dos seus atributos e apegar-se a outro, eles acabam denegrindo o próprio Deus, tornando esse Deus não o Senhor de suas vidas, mas o ídolo dos seus corações. E Deus não é ídolo de ninguém. O Senhor é Deus e Senhor, como acabei de dizer. O Pai, o Filho e o Espírito é Deus e Senhor. A confissão de fé ainda vai dizer que a Trindade é imutável, ela não muda. E o texto bíblico que fundamenta essa perspectiva está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. A Trindade, ela é imutável em sua essência. Ela não muda. Deus não muda, porque a característica de mudança pode simbolizar ou significar uma característica de imperfeição. Quando muda-se, muda-se porque não está como se quer. E Deus está como está, porque Ele é. A imutabilidade de Deus, então, faz parte da sua essência, que é perfeita. Por isso Deus não pode mudar, porque não há necessidade de mudança em Deus. Deus é. A confissão de fé ainda vai dizer que Deus é imenso. 1 Reis 8:27 vai demonstrar esse atributo glorioso, dizendo: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. É interessante essa perspectiva da imensidão de Deus, porque a terra não pode conter Deus, o tabernáculo não poderia conter Deus, nada humano pode conter Deus, mas é interessante que mesmo nada disso podendo conter Deus, Deus está, Deus é. Nada disso sendo suficiente para poder compor ou, vamos dizer, abraçar a Deus, Deus ainda está conosco, está no nosso meio, está presente, dirigindo, governando, conduzindo todas as coisas para o centro da sua vontade. Porque Deus é imenso, porque o não ser imenso significaria uma limitação. Deus é ilimitado. Deus não possui nenhum tipo de limitação ou delimitação. Então nada pode conter a Deus em sua essência. Deus, ele é eterno. Salmo 90, versículo de número 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que todas as coisas se formassem, antes que tudo viesse à existência, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É interessante que a perspectiva que possuímos de eternidade é um tanto diferente. Nós possuímos a ideia de eternidade, mas a nossa eternidade é porque viveremos infinitamente, um para sempre, se assim possamos dizer.
Mas a eternidade na perspectiva de Deus ela é diferente. A palavra eterna ela significa aquilo que não tem começo e não tem fim. Por isso Deus é. Deus é eterno. Por isso que de eternidade em eternidade Ele é Deus. A confissão de fé ainda vai dizer para nós que Deus é incompreensível. Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, e sua grandeza é insondável. Ou seja, a ideia é de que Deus não pode ser compreendido em sua totalidade. Não é? É impossível com que o homem conheça a Deus no seu íntimo, que o homem possa prescrutar o íntimo de Deus. Isso é impossível, porque Deus é infinitamente maior, se não eternamente maior do que o ser humano. Por isso ele é incompreensível. Não significa que nós não consigamos compreendê-lo, no sentido que nós já o compreendemos, em saber a sua vontade, porque tudo isso está contido nas Escrituras, mas nós não conseguimos saber nada além de Deus que não esteja revelado. Tudo mais é uma espécie de algo muito profundo que o homem não consegue prescrutar tal grandeza. Isso é o que o salmista diz. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. A sua grandeza não tem como sondar. Nós não temos como conhecer. Bem como também a confissão de fé diz que o Senhor é onipotente. Gênesis, capítulo 17, versículo de número 1, diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor se revela como grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que possui todo o poder. A Trindade possui todo o poder. Isso é restrito única e exclusivamente ao Deus Trino. Ele também é, como diz a confissão, onisciente. Romanos 16 a 27. Ao único Deus e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é onisciente porque Ele é sábio, Ele conhece todas as coisas. Salmo 139, versículo de 1 a 4, demonstra essa mesma ideia. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. O Senhor conhece todas as coisas, com relação a tudo que Ele criou e também a esta criação humana, com relação a nós. Deus conhece absolutamente tudo. Ele é onisciente. A confissão ainda vai dizer para nós que Deus ele é santíssimo. Isaías capítulo 6, versículo 3, nós vemos isso, dizendo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor ele é santíssimo. O Senhor ele é santo. Ainda a confissão vai dizer completamente livre. Ele não só é santo, mas ele é completamente livre. Esse é um dos atributos também, a liberdade de Deus, que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar. O Salmo 115, versículo 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O que é isso? Vontade livre e completamente livre. Ele faz como lhe apraz. Ele não tem que dar satisfação, ele não tem que explicar porquês, ele simplesmente faz porque ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Né? Hoje tem um lema que é muito usado, um lema feminista, que diz: o meu corpo, minhas regras. Elas aplicam isso ao aborto. Tenho o direito de abortar. Meu corpo, minhas regras. Que a gente percebe que quem é livre de fato é Deus. No céu está o Senhor e faz tudo conforme lhe apraz. Meu mundo, minhas regras. Essa seria
a ideia bíblica, né? Que contrapõe o feminismo. O Senhor também, segundo a confissão de fé, é absoluto. Êxodo 3,14, ele diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais: ainda assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Essa expressão eu sou, ela demonstra a superioridade de Deus, não só em relação a Faraó, como a quem Faraó representava ou se assumia que era um Deus com D minúsculo, um Deus totalmente inferior, um Deus sem poder algum, a não ser com o poder que lhe era de autoridade meramente humana, nada concedida do alto. Por isso Deus é absoluta. Quando ele diz para Moisés, diga que o eu sou te enviou, ele está dizendo, diz que é aquele que é superior, diz que é aquele que a gente poderia colocar e dizer, aquele que é eterno, aquele que está aquém, diga que ele que te enviou. O eu sou te enviou. Essa expressão traz uma ideia de um ser absoluto. Não é? A confissão ainda vai dizer, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o seu conselho, da sua própria vontade. Efésios 1:11 vai dizer, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. O Senhor é que faz todas as coisas para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, segundo a sua liberdade. Deus, ele é Deus, age como tal e coordena tudo como tal. O Senhor tudo fez com um fim em sua glória. Os salvos, para serem salvos por meio do sacrifício de Cristo, segundo Provérbios, até mesmo aqueles que são mal para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. A confissão de fé ainda vai dizer que é reta e imutável. Sua vontade que é reta e é imutável. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Nós vemos a perspectiva da imutabilidade de Deus, porque tudo é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Apocalipse 4:11 vai dizer, tu és digno, Senhor Deus, de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas que tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus não muda e a sua vontade é reta, perfeita e boa. Ele é cheio de amor, vai dizer a confissão de fé de Westminster. 1 de João capítulo 4, versículo de número 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Senhor é amor. Ele não possui amor, ele é amor. A confissão de fé ainda vai dizer para nós que Deus é gracioso, misericordioso, longânimo, verdadeiro galardoador daqueles que o buscam. Êxodo 36, versículos 6 e 7, vai dizer, então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Note que nós vemos as misericórdias de Deus, a bondade de Deus, o galardão de Deus sendo entregue ao homem. Deus é o recompensador, a Trindade é recompensadora do homem, ou para o homem, de forma graciosa.
de forma amabilíssima, amável. A confissão de fé ainda vai dizer para nós que tudo e contudo, com esses atributos de ser galardoador, de ser bondoso, amoroso, justíssimo, contudo ele é justíssimo e terrível em seus juízos. Ou seja, note que, de acordo com a confissão de fé de Westminster, a bondade de Deus ela não ovilda a justiça dele. A bondade de Deus ela não sobrepuja a justiça dele. Note que essa daí é uma face são duas faces da mesma moeda. Não há uma perspectiva diferente. Se Deus é amor, ele não pode agir de forma punitiva. De forma alguma. O amor de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, ela não é avessa ao seu justo juízo e ao seu terrível juízo. Muito pelo contrário, são duas faces da mesma moeda. Não podemos enxergar e contemplar a Deus ou a Trindade somente com uma característica que é o amor. Muito pelo contrário, nós temos em Deus tanto o seu amor expresso para aqueles que andam em retidão, quanto o seu juízo expresso também para aqueles que se voltam contra a sua vontade e contra o seu ser. Ele odeia o pecado, diz a confissão de fé. Olha só, Salmos capítulo 5, versículos 5 e 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. O Senhor, ele odeia o pecado. O Senhor, ele não tolera o pecado. O pecado que foi nem tolerado, foi pago, foi castigado, foi em Cristo na cruz. Mas a prática contumaz do pecado, isso cheira mal diante dos olhos de Deus. A confissão ainda vai dizer, de modo algum terá o culpado por inocente, ou de modo algum terá o inocente por culpado. Neemias capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Essa é uma narrativa que demonstra que Deus pune de forma justa aqueles que de fato são culpados. Jerusalém havia deixado os princípios de Deus e foi levada cativa para a Babilônia, ficar lá 70 anos aproximadamente. E Deus exerce o seu juízo destruindo a cidade, punindo a cidade por conta dos seus pecados. Deus ele é justo e ele não tem o culpado por inocente. Quem é culpado para Deus é culpado e quem é inocente é inocente. A confissão de fé nos ensina que essas são as características da Trindade. Ele é santíssimo, ele é puro, onisciente, onipresente, imutável, soberano, ele é livre, ele é absoluto. Deus é tudo para a sua própria glória e para o seu próprio louvor. É muito interessante observarmos isso dentro da perspectiva da confissão de fé de Westminster, porque parece que essas características têm se tornado obsoletas para alguns, ou têm perdido a sua essência quando fala deste dogma que é tão primaz, maravilhoso, a fé cristã. As pessoas desdenham, dizem que é contraditório, que não faz sentido, que foi uma invenção humana, e você pode ver que essa questão ou essa ideia de invenção humana foi tratada no nosso vídeo anterior. Isso não é uma invenção humana, isso está na Escritura. Esteve de fato oculta. Assim como o Apocalipse, que significa encoberto ou descoberto, melhor dizendo, né? Apocalipse significa desnudar, descobrir. A Trindade estava encoberta, até que veio o Apocalipse da Trindade, e assim nós tivemos a revelação e a compreensão dela, ela sempre esteve nas páginas da Escritura. Só que como a revelação de Deus é progressiva, é gradativa,
Levou-se um tempo para que nós homens tivessem a compreensão adequada do ser de Deus. E hoje nós a temos. E vemos que estes grandes homens do passado, da Reforma, conseguiram elaborar de maneira sistemática e plausível a perspectiva da doutrina da Trindade. Que Deus te abençoe. E se Deus quiser, no próximo vídeo, nós iremos falar sobre o segundo ponto, acerca da doutrina da Trindade na Confissão de Fé de Westminster. Até o próximo vídeo, então, se Deus quiser. Que Deus te abençoe.